Muito bem, meus irmãos, agora nós vamos oferecer à Igreja do Senhor, reunida aqui, instrução da parte de Deus. Para isso, peço a você que abra a sua Bíblia. Hoje é o último domingo do ano, o último dia do ano, então nós vamos suspender a nossa série de sermões em Daniel. Nós estamos pregando uma série de sermões, mas hoje, como estamos encerrando um ano, começando um novo ano daqui a pouco, eu preferi suspender a série de sermões em Daniel e oferecer a vocês instrução bíblica em Efésios. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Efésios no capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versos 15 a 21. Efésios 5, versos 15 a 21. Eu lerei, você vai acompanhar silenciosamente a leitura que farei. Espero que acompanhe com atenção, com interesse, com fé, porque é a leitura do texto sagrado, é a leitura da Escritura. Então, com toda atenção, ouça e depois eu peço a você que mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar a explicação do texto. Diz o seguinte, o texto anunciado: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos orar pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Senhor, nós agradecemos-te o privilégio de nos debruçarmos mais uma vez sobre o texto sagrado, a Bíblia. E pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê a bênção, a graça de uma boa compreensão daquilo que acabamos de ler. Que o Espírito do Senhor desvende os nossos olhos, destranque os nossos ouvidos, a fim de que a tua palavra, a tua voz alcance o nosso coração e promova em cada um de nós aquelas mudanças que tu desejas fazer. Muda, Senhor, prioritariamente este que fala, e muda aqueles que ouvem. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Imagine, meu irmão e minha irmã, se neste final de ano Deus aparecesse para você e lhe dissesse: peça o que você quiser para 2024 e isso lhe será concedido. Imagine, se Deus lhe aparecesse e dissesse: faça qualquer pedido para 2024 e isto lhe será concedido.
que você pediria? Pensa aí um pouquinho, vou lhe dar prazo. Não, não precisa contar para mim. Guarde só para você. O que você pediria a Deus se Ele aparecesse a você e lhe dissesse: pode pedir qualquer coisa, e lhe será concedido? É que no final do ano é comum a gente fazer uma reflexão, não é? Sobre a nossa caminhada, sobre o modo como estamos vivendo. Essa época do ano, essa virada de ano, ela é propícia para a gente pensar nos sonhos da gente, não é? A gente pensa nos sonhos, a gente pensa nos planos. É um momento assim em que nós normalmente projetamos o futuro, sonhamos. É um momento de estabelecer objetivos, estabelecer alvos para o novo ano. É por isso, irmãos, que eu resolvi suspender a série em Daniel, porque eu quero convidar você a fazer isso agora, a refletir, a pensar, a projetar o futuro, estabelecer metas e objetivos, mas fazer isso à luz da palavra de Deus, ou melhor, de maneira mais específica, à luz do texto que nós acabamos de ler. Efésios capítulo 5, versos 15 a 21. Quero usar essa passagem para ajudá-lo a fazer esta reflexão e projetar o ano que está para chegar. Então, olha aí na sua Bíblia. Em primeiro lugar, eu quero que você considere a advertência do Senhor, aí no verso 15. Note aí que o Senhor está advertindo você. O Senhor está dizendo: vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Então o Senhor está dizendo a você: veja lá como é que você está vivendo. Aproveite esse final de ano para refletir sobre o seu jeito de viver. Veja lá como é que você está vivendo. Não viva de maneira nécia. Não viva de maneira tola. Não viva de maneira imprudente. Veja lá como é que você está vivendo. Viva de maneira sábia. Viva de maneira prudente. Então nós temos aqui uma advertência do Senhor sobre o modo como nós estamos levando a vida. E notem aí que a Bíblia reconhece dois estilos de vida. Toda a Bíblia, ela apresenta para nós esse binômio: tolice, sabedoria, não é? Tolice, estultice, não é? Loucura e sabedoria. Portanto, é importante viver de maneira sábia, porque a Bíblia ensina que quando nós vivemos de maneira nécia, de maneira tola, nós trazemos tristeza e sofrimento para nós mesmos e para os outros. Você certamente se lembra de textos bíblicos que chamam a nossa atenção para as consequências danosas da tolice. Para a Bíblia, a tolice é extremamente prejudicial. Por exemplo, Provérbios 18, verso 7, diz que a boca do insensato, isso é, a boca do tolo, é a sua própria ruína, e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. Então a Bíblia diz que o tolo, quando fala, prejudica a si mesmo, causa problemas a si mesmo. Então, se você não for sábio no uso das suas palavras,
se você não for sábio no seu falar, vai ter problemas. Mas Provérbios, no capítulo 10, verso 1, diz que o filho tolo traz tristeza para a sua mãe. Portanto, o tolo não prejudica somente a si mesmo. O tolo prejudica os outros também. Por isso é muito importante, nesse final de ano, que você preste atenção nessa advertência do Senhor. O Senhor está chamando aqui a sua atenção para que você não viva de maneira tola. Vede prudentemente como andais. Veja lá como é que você está vivendo. Não viva de maneira tola, viva de maneira sábia. Porque a sua tolice vai lhe trazer problemas. A sua tolice vai levar você ao vazio existencial, vai levar você à morte. Por isso, meus irmãos, eu não sei em que você pensou a respeito de que pedir ao Senhor para 2024. Mas eu estou convencido de que a melhor decisão que você pode tomar neste momento de transição de um ano para outro é buscar se tornar em 2024 uma pessoa mais sábia. Eu estou convencido de que esse seria o melhor pedido a fazer. E eu quero então ajudar você, olhando para esse texto, mostrar a você aqui 4 coisas que você precisa fazer se você deseja mesmo se tornar uma pessoa mais sábia em 2024. Então, 4 atitudes, 4 coisas que precisam ser feitas por aqueles que desejam se tornar mais sábios em 2024. Então, anote aí. A primeira coisa que você precisa fazer se deseja ser uma pessoa mais sábia em 2024 é administrar bem o seu tempo, pois os dias são maus. Isso está no verso 16, não é? Como é que você se torna uma pessoa mais sábia? Remindo o tempo, porque os dias são maus. O que significa isso? Isso significa, como eu já disse, administrar bem o seu tempo, tendo em vista o alvo, o propósito que você deseja alcançar, no caso, se tornar mais sábio. Isso significa que em 2024, você precisará ser intencional, disciplinado na forma como utiliza o seu tempo, se você deseja se tornar uma pessoa mais sábio. Se você deseja ter mais sabedoria em 2024, você precisa remir o tempo. Você precisa ser intencional. Você precisa ser disciplinado. Porque os dias são maus, isto é, a sabedoria não virá naturalmente. É necessário ser intencional. É necessário ser disciplinado se você deseja se tornar uma pessoa mais sábia. Por exemplo, qualquer que seja o seu objetivo, você precisará ser intencional e disciplinado no uso do seu tempo. Você precisará remir o seu tempo. Pense comigo. Se o seu objetivo for, por exemplo, perder peso e ganhar massa magra, cadê o Matheus? Cadê o Matheus? Ah, tá, o Matheus está lá. Depois você pode procurar o Matheus lá, personal trainer, e ele vai ajudar você a perder peso e ganhar massa magra. Mas se esse for o seu objetivo, você precisará remir o tempo. Isto é, você precisará utilizar o seu tempo de maneira intencional.
disciplinada para conquistar o seu objetivo. O que significa aí remir o tempo? Significa você buscar orientação de profissionais. Você vai ter que ser disciplinado, seguir uma dieta, disciplinado em seguir a rotina de treinamentos, de exercícios, porque isso não acontecerá naturalmente. Então, se você deseja ser um sábio, você terá que remir o seu tempo, ser intencional, disciplinado em 2024. Qualquer que seja o seu objetivo. Talvez seu objetivo seja aprender um novo idioma. Olha, você não vai aprender por osmose. Não tem jeito. Não tem jeito de implantar um chip no seu cérebro e você sair falando outro idioma. Se você deseja aprender um outro idioma, você precisa remir o tempo. Então, essa é a primeira coisa a ser feita se você deseja ser uma pessoa mais sábia em 2024. Se o seu objetivo for tornar-se mais sábio, você precisará usar o seu tempo de forma intencional e disciplinada, porque a sabedoria não virá naturalmente. Por que não virá naturalmente? O texto diz, porque os dias são maus. Os dias são maus. Existem influências negativas neste mundo que conspiram contra. Existem forças que estão trabalhando para fazer de você um tolo. Então, se você deseja ser mais sábio, precisará ser intencional, precisará ser disciplinado. A Bíblia diz que há uma trindade do mal operando no mundo: Satanás, o mundo e a carne. Todos eles trabalhando para tornar você um tolo. Portanto, para se tornar mais sábio em 2024, você precisa ser intencional e disciplinado no uso do seu tempo. Então, essa é a primeira dica, se você deseja ser um sábio em 2024. Segunda dica. A segunda coisa que você precisa fazer se deseja ser mais sábio em 2024 está no verso 17. Você precisa compreender qual é a vontade do Senhor. Essa é a segunda coisa que você precisa fazer. Esforçar-se para compreender qual é a vontade do Senhor. Irmãos, sabedoria diz respeito à arte de viver. E viver bem, viver corretamente, viver sabiamente no mundo é viver em conformidade com a vontade do Senhor. Então, se você deseja ser um sábio em 2024, você precisa compreender qual é a vontade do Senhor. O sábio é um especialista na arte de viver. O sábio é um perito na arte de viver. Sábio é aquele que sabe fazer escolhas corretas em todas as áreas da vida. E para isso, você precisa ter uma boa compreensão da vontade de Deus em todas as áreas da vida. E a pergunta é: como é que eu posso compreender qual é a vontade do Senhor? Irmãos, a vontade do Senhor nos está revelada na Escritura. Portanto, para se tornar mais sábio em 2024, você precisará dedicar tempo para estudar, para ler, para meditar na Escritura. Não é isso que diz lá o Salmo 19?
chama a Escritura de testemunho do Senhor. O testemunho do Senhor é fiel, é confiável e dá sabedoria aos simples. A pessoa mais simples, mesmo que seja um analfabeto, ele se tornará um sábio se ele estudar a Escritura. Ele vai ter condições de fazer escolhas na vida que são escolhas sábias. E pode ser um doutor, pode ter graduação acadêmica. Se não conhece a Escritura, será um desastre na arte de viver. Então, se você deseja ser mais sábio em 2024, não tem atalho. Não tem atalho. Precisa estudar, aprofundar-se na Escritura. Não é simplesmente uma questão de uma experiência sobrenatural, não é simples. Não tem atalho. É necessário dedicar-se à leitura e à meditação da Escritura. Irmãos, a Escritura não é apenas um livro que ensina o caminho para o céu. É sim. Mas a Escritura lhe dá uma ética sexual, a Escritura lhe ajuda a tomar decisões com relação a finanças, a Escritura lhe dá sabedoria para os relacionamentos interpessoais, a Escritura ajuda você a se tornar um pai mais sábio na criação dos seus filhos. A Escritura é um livro sobre a vida. Então você não será um sábio a menos que você procure compreender a vontade de Deus revelada na Escritura. Então, esta é a segunda coisa que você precisa fazer. Senão, você vai fazer escolhas e tomar decisões no escuro. Não é isso que diz o Salmo 119? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Sem a Escritura, você tomará decisões às cegas, tomará decisões às escuras, e a chance de fazer escolhas tolas é enorme. Então, se você deseja ser um sábio, você precisa dedicar-se ao estudo sério, à meditação constante na Escritura, a fim de compreender qual é a vontade do Senhor. Mas, irmãos, ainda uma terceira coisa que você precisa fazer. Além de compreender a vontade do Senhor, você precisará também, para se tornar mais sábio em 2024, diz o final do verso 18, encher-se do Espírito Santo. Achou aí final do verso 18? Enchei-vos do Espírito. Remir o tempo, compreender a vontade de Deus e ser cheio do Espírito Santo. Irmãos, a Bíblia faz uma distinção entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. A Bíblia diz que há uma sabedoria terrena, de origem humana, que se conquista pelo esforço humano, pelo estudo, pela observação da realidade. Embora esta seja uma sabedoria útil, esta sabedoria terrena não pode resolver o problema do pecado e da separação com Deus. Paulo fala desses dois tipos de sabedoria lá no 2º capítulo da primeira carta aos Coríntios. Paulo diz lá no verso 6 a 8 que a sabedoria que ele pregava, que a sabedoria que ele ensinava,
não é esta sabedoria terrena, é uma sabedoria divina. E ele diz que este tipo de sabedoria divina que ele anunciava não é meramente uma conquista intelectiva nossa, mas é uma dádiva do Espírito Santo. Ele diz que os homens poderosos e sábios não conseguiram esta sabedoria que ele ensinava por si mesmos, porque se eles tivessem obtido essa sabedoria, não teriam crucificado o Rei da Glória. Mas a sabedoria de Deus, a sabedoria que torna você de fato um sábio, é dom do Espírito Santo. É dádiva de Deus por meio do Espírito Santo. Então, meus irmãos, se nós desejamos ser pessoas mais sábias em 2024, precisamos remir o tempo, precisamos compreender qual é a vontade do Senhor e precisamos ser cheios do Espírito Santo. Isto é, ouvir a voz do Espírito, deixar o Espírito guiar a nossa vida, ser influenciado e direcionado pela voz do Espírito Santo. Muitas vezes, a voz do Espírito Santo pode soar absurda aos nossos ouvidos. Muitas vezes, o nosso coração vai querer nos convencer de que o jeito nosso de fazer as coisas é melhor do que o jeito de Deus. Mas se você deseja ser um sábio, tem que dar ouvidos à voz do Espírito, mesmo que ela pareça absurda. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. O jeito de Deus é sempre melhor do que o nosso. Então, a menos que você seja conduzido, seja cheio do Espírito Santo, você não será uma pessoa sábia. Finalmente, a quarta atitude, a quarta coisa a fazer para se tornar mais sábio em 2024 está aí. Você precisa ter vida comunitária. Irmãos, a vida em comunidade é um dos meios que Deus usa para nos tornar mais sábio. Você vai dizer, onde é que está isso aí no texto, pastor? Dê uma olhada no verso 19. Conforme o verso 19, nós nos tornamos mais sábios, como? Ao falarmos entre nós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando de coração ao Senhor e nos sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Em outras palavras, é na comunidade cristã que nós temos a chance, a oportunidade de sermos aperfeiçoados e nos tornarmos mais sábios. Irmãos, nós não vamos ser aperfeiçoados, não vamos nos tornar mais sábios se optarmos por uma vida isolada, por um projeto solo, fora da comunidade cristã. Assim como uma criança tem o seu desenvolvimento prejudicado se ele não tiver inserido no contexto de uma boa família bem estruturada, assim também o crente terá o seu desenvolvimento prejudicado se ele não estiver inserido no contexto de uma boa igreja local, de uma boa comunidade de fé. É na comunidade cristã que nós somos corrigidos mutuamente. É na comunidade cristã que nós somos encorajados mutuamente. É na comunidade cristã
que nós somos aconselhados mutuamente. É assim que nós somos aperfeiçoados e nos tornamos mais sábios. Enquanto nós nos relacionamos uns com os outros, vamos afiando uns aos outros. Não é isso que diz o provérbio bíblico? Assim como o ferro ao ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Eu sei, às vezes, a vida em comunidade se torna muito difícil. Às vezes a gente pisa no pé uns dos outros. Às vezes a gente ofende uns aos outros. Mas até mesmo esses desconfortos da comunidade cristã são oportunidades para o nosso aperfeiçoamento, para que nós nos tornemos mais sábios. Então, fora do contexto de uma boa igreja local, você não se tornará uma pessoa mais sábia em 2024. Imagine que no final desse ano Deus aparecesse para você e dissesse: peça o que você quiser e lhe será concedido. O que você pediria? Parece história de gênio isso aí, né? Alguém que aparece assim, sai da garrafa e fala: pede o que você quiser. Mas isso não é história de gênio, não. Isso já aconteceu. A Bíblia diz, meus irmãos, que um jovem rei chamado Salomão, que tinha herdado um grande império do seu pai, o rei Davi, Deus lhe apareceu. Lhe apareceu em sonho e falou: pede o que você quiser. Sabe o que Salomão pediu? Sabedoria. Salomão pediu sabedoria. E Deus ficou tão satisfeito com o pedido de Salomão que fez dele um dos homens mais sábios do mundo. E deu muito mais do que sabedoria. E você? Se Deus lhe aparecesse e dissesse: peça o que você quiser, o que você pediria? Olha, sabedoria é essencial para que você tenha um ano novo feliz. Porque sem sabedoria, você não será capaz de discernir entre o bem e o mal. Sem sabedoria, você não será capaz de resistir às tentações e enfrentar os desafios que 2024 nos trará. Tiago lembra que aquele que deseja sabedoria deve pedir a Deus e Deus oferece generosamente. E como vimos hoje, para tornar mais sábio, você precisará ser intencional e disciplinado no uso do seu tempo. Além disso, você precisará ter uma boa compreensão da vontade de Deus. Estudar a sua Bíblia. Você precisará da direção do Espírito Santo, ser cheio do Espírito. E você precisará da igreja. Precisará estar envolvido, comprometido com a vida da sua igreja local, onde você possa aprender e ensinar, onde você possa corrigir e ser corrigido, onde você possa encorajar e ser encorajado, onde você possa aconselhar os seus irmãos e receber conselho deles. Que Deus nos abençoe, que nós sejamos uma comunidade de gente mais sábia em 2024, para o nosso próprio bem, para o bem das nossas famílias, para o bem da nossa igreja e para a glória do Senhor a quem nós servimos. Que Ele tenha misericórdia de nós. Amém.